Olá, sejam bem-vindos a mais uma audioaula. O estudo de hoje tem por base o Livro dos Espíritos das questões 134 a 146. Hoje iremos falar da alma. Vamos iniciar com a definição do vocabulário de o que é a alma. A alma é um espírito encarnado. Quando está desencarnado, denominamos como espírito desencarnado. É muito comum no linguajar popular dizermos o termo vimos uma alma penada. Na verdade, o correto seria dizer que vimos um espírito desencarnado. A alma é o espírito que se reveste temporariamente da carne para se purificar e esclarecer. Então, você ouvinte que está escutando esta audioaula, você é uma alma. Existe, no entanto, algo que une o espírito e o corpo material. Algo que faz com que o espírito sinta as sensações e os efeitos da matéria e que o faz agir sobre tal. Este laço chama-se perispírito. O homem encarnado é formado por três partes essenciais: o corpo físico, que contém o princípio vital, assim como também existe nos animais e nas plantas. O segundo, que é o espírito individualizado, princípio inteligente do universo. E o terceiro é o perispírito, que envolve todo o espírito como se fosse uma película semimaterial e, dentre seus muitos atributos, faz a ligação do espírito com o corpo físico. A ciência humana nos ensina que o corpo físico começa a sua constituição a partir da concepção, que é a união de um óvulo com um espermatozoide. Para o plano espiritual, é a partir deste momento que o espírito começa a criar laços com o corpo físico que irá se apropriar, associando o perispírito molécula a molécula até a sua formação e nascimento. O mesmo acontece no desencarne, onde o corpo físico vai perdendo o princípio vital e o perispírito vai se desligando do corpo. Os espíritos nos ensinam que um espírito não pode habitar um corpo sem vida orgânica. O corpo que você possui como encarnado foi projetado somente para habitar o seu espírito. Um outro espírito pode até lhe influenciar em algumas situações, às vezes até dirigir o seu corpo, mas não pode habitar como morada o corpo que foi projetado a você, pois o seu corpo físico tem as impressões que foi moldadas ao seu perispírito, que assim como o espírito é indivisível. Alguns filósofos da antiguidade tinham uma ideia da alma como sendo parte de uma centelha divina, animando o corpo, e quando o corpo morria, esta centelha retornava ao seu princípio, que no caso é Deus. Se olharmos para a questão material e de energias fluídicas, nenhuma energia se perde, tudo se transforma. Mas quando falamos de alma, se assim também o fosse, o espírito perderia sua individualidade, o que a própria experiência e vivência com os espíritos mostra o contrário. Entendemos então até agora que o espírito é absolutamente único, individual e indivisível. Agora vamos ter que desmistificar outras questões que atingem diretamente os corações apaixonados. Não existe alma gêmea. Um espírito não pode se dividir em dois como se fosse duas metades. Os espíritos podem ter fortes laços de amor. Por isso que muitos usam o termo alma gêmea, mas cada um foi criado num tempo diferente e cada um está em um degrau de evolução diferente. Embora encarnado, a alma não está aprisionada ao corpo como um pássaro em uma gaiola. Ela irradia para todos os lados através do pensamento, como um sol irradia seus raios em todas as direções. Muitos cientistas tentaram encontrar o local exato onde se encontra a alma no corpo físico, mas sem sucesso, pois não existe um local exato.
A alma está por toda a extensão do corpo animado e se expande através do perispírito. Um exemplo interessante de como a alma não está presa é quando sonhamos com algum lugar que nunca estivemos fisicamente e posteriormente temos a ideia que já conhecemos aquele lugar, que é algo muito comum. A alma, através do perispírito, se projeta a qualquer lugar que deseja e que lhe seja útil. Por isso, a ideia de que já conhecemos certos lugares é exato, porque muitas das vezes nós realmente conhecemos, pois ali já estivemos como alma fora do corpo físico. Quando vemos uma criança, temos a ideia que o espírito que ali habita irá crescer também à medida que o corpo físico da criança desenvolve os seus órgãos. Esta ideia é incompleta, pois a alma de uma criança é muitas vezes um espírito mais experiente e antigo do que aqueles que são os avós da mesma criança nessa vida. O mesmo espírito que desencarna no corpo de uma criança é o espírito que desencarnou anteriormente no corpo de um ancião, em uma vida passada, e assim sucessivamente. Outra questão de esclarecimento para os amantes da natureza é que o mundo a qual nós habitamos não tem uma alma, como muitos acreditam. Muitos acreditam que o planeta é um espírito individualizado que sente e pensa, assim como um espírito encarnado no corpo físico. Nosso planeta é formado de fluidos e tudo que chamamos de matéria, como vimos em algumas aulas passadas, provém do mesmo princípio material que é o princípio cósmico universal, o fluido cósmico universal. Quem age sobre a matéria é o espírito e não o contrário. O traço de união que faz com que o espírito haja sobre a matéria, no caso o perispírito, é uma derivação do próprio fluido cósmico universal. Então, o mundo não tem um espírito, mas existem diversos espíritos que agem sobre as questões materiais dos mundos. Quando estamos encarnados em um corpo físico, somos chamados de alma, mas não estamos presos totalmente a este corpo, pois a alma, através da vontade do espírito, pode se projetar em diversas direções, através do sonho. E essa foi a aula de hoje. Obrigado a todos e até a próxima.